pessoal, a gente começou já o estudo de funções, a gente está dando continuidade agora e a gente vai pegar a lei de formação dela, vai pegar uma função que já está com a lei de formação, né? Algumas já vão estar com lei de formação e outras vocês que vão ter que adivinhar a lei de formação como já foi estudado. E aí o que vai acontecer agora? Quando você já tiver a lei de formação, já tiver a função, você vai fazer uma tabela com os valores, uma coluna com os valores de x, outra coluna para fazer os cálculos, né, com esse valor de x, e uma terceira coluna para mostrar o par ordenado. O que são pares ordenados? Então, vamos para a aula agora que eu vou explicar para vocês, tá? Então, gente, aqui, ó, representações gráficas vai ser o que a gente vai estudar agora. Qual que é a importância, né, gente? É um resumo, uma frase bem rapidinha aqui, ó, é importante. São determinantes na interpretação de fenômenos das ciências em geral e da própria matemática. Então, gente, funções, os gráficos, tabelas, são muito importantes, né, na matemática, na ciência, enfim, tá? Então, vamos lá. Então, quando vocês abrirem esse documento aqui, né, se você estiver acessando a internet ou quando você pegar impresso na escola, no caso, se for pegar impresso na escola, você não vai estar vendo essa videoaula, né? Mas, para quem, mesmo tendo acesso à internet, foi pegar lá impresso, então é o seguinte, gente, então, a gente vai ter o plano cartesiano, né? O plano aqui tem o eixo x, o eixo y e o eixo x. O plano cartesiano ortogonal é constituído por dois eixos, x e y, perpendiculares, ou seja, aqui, gente, ó, eles formam aqui 90 graus, certo? E os eixos das abscissas é o eixo x, que já está aqui, o eixo das ordenadas está aqui, tá? Cada ponto do gráfico é conhecido como par ordenado, gente. Presta atenção aqui, ó, par ordenado. Por que par? Porque são dois, certo? São duas coordenadas. Por que ordenado? Porque tem uma ordem. O primeiro é o x e o segundo é o y. Isso a gente já viu também nos conteúdos, certo? É conhecido como par ordenado, pois ele é formado pelo encontro de um valor das abscissas e um das ordenadas, certo? Neste exemplo, podemos ver o ponto A, 1, 2, representado no plano cartesiano. Então, está aqui, gente, o ponto, né? O ponto sempre representado por letra maiúscula e está aqui as coordenadas dele, tá bom? A notação é essa, letra maiúscula, entre parênteses, separa por vírgulas. Vamos continuar aqui. Aqui ele já dá um exemplo, pessoal. Aqui, ó, numa fábrica de relógio, o custo de produção de um determinado modelo de relógio é de R$ 7,50 por unidade. Gente, então esse é o valor do custo, R$ 7,50 por unidade. Então, cada relógio, o preço que gasta lá, né, de ferramentas, de material é R$ 7,50. Mais, olha o detalhe aqui, ó, mais um custo inicial de R$ 24,00, tá bom? Então tá. O item A aqui que ele fala, expresse a fórmula que determina o custo total de produção pela quantidade de relógios produzidos. Então tá. Então, gente, ele quer aqui no primeiro item, ele quer a lei de formação. Depois, no item B, encontre pelo menos dois valores de custo de produção para a quantidade de relógio diferentes e escreva em uma tabela. Então, gente, ele quer que depois que você acha aqui a lei de formação, você ache dois valores para x, né? Correspondendo aqui dois valores para x. Não pode ser iguais, por quê? Porque a gente vai pegar esses dois valores diferentes e a gente vai passar uma reta sobre esses dois pontos, certo? Esses dois valores. E por último aqui a letra C. Esboce, quer dizer, gente, represente, desenhe, né? Esboce em um plano cartesiano os pares ordenados x e f de x. Gente, lembra sempre que f de x é igual a y. Então, isso aqui é a mesma coisa. Você pode ler x, y. Encontrados no item anterior. E trace uma reta que intercepta os pontos. Tá, vamos continuar.
Olha lá, gente. Então, ó, o exercício, por isso que é um exemplo, ele já fez a lei de formação. Ó, a fórmula que representa essa situação é... Então, ó, está em função de x. Esse é o y. Está em função de x. Então, o f de x em função de x ficou como? 7,5, ou seja, R$ 7,50 vezes x. Gente, por que esse x aqui? Esse x aqui é a quantidade de relógios. E esse mais 24 aqui, né, é o que ele deu lá no... foi um dado que ele deu lá. Tem que ter esse mais 24 aqui também de custo, certo? Então tá. Agora, esse x aqui, 7,5x, vai variar dependendo do valor de x. Vocês concordam? Então aqui, ó, vamos supor que, né, eu substituo o x aqui pelo número 2, conforme está aqui na tabela. Ó, né? Então, ó, para encontrar dois valores que relacionam o custo de produção com a quantidade de relógios, é possível atribuir dois valores quaisquer. Né? É lógico, gente, que se a gente está falando de quantidade de relógio aqui, o valor tem que ser o quê? Tem que ser acima de zero, certo? Ou um, ou dois relógios, ou três relógios. Então, o número que você vai substituir aqui tem que ter uma coerência, porque ele está falando de relógios. Você não pode pôr, por exemplo, aqui no lugar do x, você não pode pôr 1,4, porque não existe 1,4 relógios. Ou é um relógio, ou são dois relógios, certo? Então, aqui, ó, ele pegou essa lei de formação aqui, gente, essa função, 7, vezes x, 7,5 vezes x mais 24. Aí, o que ele fez? No lugar do x, ó, ele colocou 2. Então, ó, o f de 2, olha lá, o f de 2, ou seja, no lugar do x agora é 2. 7,5 vezes 2 mais 24. Fez a multiplicação antes, é claro, né? E depois o resultado já deu 39 aqui, né, gente? Depois ele pegou outro valor, ele pegou para x igual a 16. Fica 7,5 vezes 16 mais 24. Então, o resultado de f de... Aqui ele errou, tá, gente? Ó, aqui é o resultado de f de 16, tá bom? O f de 16 é igual a quanto? 144, tá bom? Então, se o x é 2, o y vale 39. Se o x é 16, o y vale 144, certo? Então, tá. Agora, gente, isso aqui eu vou arrumar para vocês, tá? Agora, continuando aqui, para construir o gráfico da função dada, basta inserir os pares ordenados. Então, é aquilo, gente. Na hora de montar o gráfico agora, tem um detalhe. Porque olha os valores aqui. Vamos voltar aqui, olha os valores que deram, né? Quando o x é 2, o y é 39. Olha o valor grande. E esse segundo aqui, então? Quando o x é 16, o y é 144. Então, você não pode começar a montar a tabela com valores assim, ó, 1, 2, 3, 4. Não, você já tem que fazer mais ou menos, tem que ter uma noção mais ou menos aqui, ó. Ele começou de 20 em 20, gente, para poder chegar pelo menos no 144 aqui, ó. 20, 40, 60, 80... e assim por diante, até chegar no 144, certo? No y aqui, ó, o y é 144. Então, dependendo dos valores que tiver a sua tabela, você vai ter que fazer um gráfico correspondente. Se os valores forem pequenininho, por exemplo, 1, menos 7, menos 9, 4, 5, aí você pode começar aqui, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5... Mas como aqui foi valor grande, gente, então ele teve que considerar o gráfico aqui já com valores grandes. Então o primeiro item aqui é 10, é 20, certo? E ele foi pulando de 20 em 20, porque os valores lá são altos, tá bom? Então tome cuidado na hora de fazer o gráfico. Então lá, gente, ele colocou os pontos lá, os pontos correspondentes. Continuando. Depois que ele colocou os pontos, o que ele fez? Ele traçou uma reta. Gente, essa reta aqui, ó, ela não pode parar aqui no B, né? Por exemplo, se você colocar uma reta aqui dessa bolinha só até nessa aqui, vai estar errado, vai estar sendo um segmento de reta. Reta, gente, passa por eles, ó, tá vendo? Ó? Passou por ele e vai embora, ó. Poderia até continuar aqui, ó, vai embora
E aqui a reta aqui, ó, passou o ponto e vai embora também, tá? Então, a hora que vocês forem fazer a reta, pegou 2 pontos, fez a reta, vocês podem passar lá, né? Passou do ponto e passou para cá, tá? Continuando. Então aqui, gente, ele vai dar umas dicas para vocês, ó. Para construir o gráfico de uma função, devemos construa uma tabela com os possíveis valores do domínio dado por x, ou seja, são os valores de x, né, gente? Seja cuidadoso na hora de colocar esses valores de x, tem que ter uma coerência, certo? Então tá. Por exemplo, aqui, no caso de relógios, gente, eu poderia colocar número negativo? Pensa aí com vocês. Existe menos um relógio ou menos 4 relógios? Não existe. Então, tenham cuidado na hora que for montar a tabela e colocar os valores, certo? Número 2. Encontre o par ordenado, ou seja, né, xy, de acordo com a lei de formação. É isso que vai fazer, né, gente? Se você tem a lei de formação e depois você vai dar valores para x, você tem que substituir o x na lei de formação e achar os valores para y. Essa aula aqui, gente, eu estou explicando para vocês o ponto, porque antes eu estava fazendo o quê? Eu dava o ponto, vocês liam e tentavam fazer exercício. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou, além de explicar o exercício, eu estou explicando também o ponto, que é para ajudar mais ainda. Então, continuando. 3. Marque o plano cartesiano os pares ordenados encontrados, obedecendo a ordem. X, eixo horizontal, Y, eixo vertical. Aí, gente, esse negócio de eixo horizontal, X, eixo da vertical, tudo bem, no plano cartesiano é exatamente isso. Mas quando vocês forem montar uma tabela, por exemplo, que é distância e velocidade, ou seja, velocidade embaixo e distância na vertical, aí vocês têm que colocar lá, por exemplo, na horizontal, vai colocar lá, velocidade em quilômetros por hora. Em cima, né, na vertical, vai colocar lá t de tempo, enfim, né? Depende da construção dos dados que você vai colocar no gráfico, tá bom? Então, aqui a mocinha faz um comentário, uma das representações gráficas mais comuns e importantes em matemática é o gráfico de uma função. Realmente, gente. Lá, os gráficos cartesianos permitem visualizar a forma geométrica de uma função e suas características. Continuando. Gente, então vai ter os exercícios depois, vocês vão completar aqui. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Eu vou fazer agora um vídeo que vai ajudar vocês a fazer exercício. Eu vou comentar mais algumas coisas dessas aqui. E vai ter cálculo também, tá? Fique tranquilo que eu não vou deixar ninguém na mão. E é isso aí, gente. Bons estudos. Agora a gente vai já emendar o outro vídeo para ajudar vocês a fazer exercício, tá? Então, gente, eu peço para vocês o seguinte. Faça com calma, tá? Estude. Vocês têm 2 semanas para fazer. 2 semanas. Eu sei que vocês têm outras matérias, outros conteúdos, mas veja com calma, faça com carinho, tá? Na hora que for fazer, faça com carinho. Não dá para fazer todos os exercícios de uma vez, eu sei que às vezes tem aluno que tem que dividir a internet com os outros irmãos, enfim, eu entendo isso, tá? Mas a hora que for fazer, concentra, tenta fazer com carinho mesmo, que vocês conseguem, gente. Eu estou tentando da melhor forma possível colocar mais informações para poder ajudar vocês, inclusive é o que eu estou fazendo agora, tá? Então tá bom, agora o próximo vídeo é o vídeo com os exercícios, tá bom? Então, até mais.